paz, meu amigo do canal. Tudo bem? Hoje vamos dar continuidade aos estudos devocionais e vamos pensar um pouco sobre meditação. É, eu pensando aqui cá com os meus botões, eu me lembrei de uma série chamada Vikings. Que nessa série chamada Vikings a gente tinha um personagem principal que era um cabeludo, né, chamado Ragnar Lothbrok. Era um conquistador de territórios, a moda antiga, a moda viking mesmo, né, pela invasão, pelos espólios. E em uma dessas invasões, ele invadindo a Inglaterra e praticando os espólios, né, na Inglaterra, ele se depara com um rei que tinha como conselheiro um homem chamado Atelstan, era um padre, e em meio ao espólio ele leva também consigo o padre para residir com ele em sua casa, quando ele retorna dos espólios. Então esse homem chamado Ragnar Lothbrok, ele percebeu que o rei inglês tinha por conselheiro um homem sábio, um homem de Deus, um cristão e um padre, e ele então toma, ele consigo e leva para casa. Para quê? Para que ele tivesse conselhos, para que ele tivesse então a sabedoria que os povos cristãos também possuíam. Ou seja, nas conquistas dele, ele compreendeu que o conhecimento era importante. Então, o primeiro ponto era isso, né? Era mesmo para conquistar, era interesse puro e simples de conquista. E ao passo que eles se transformam em amigos, o Atelstan e o Ragnar, e residindo juntos, o Ragnar começa a observar as condutas e os comportamentos do padre e percebeu a sua vida devocional, percebeu os seus comportamentos. Então ele começou a despertar um interesse pelo o Deus que o padre servia, o Atelstan. Então, em determinado momento da série, ele pede para que o Atelstan o ensinasse uma oração, eles orassem juntos. E é bem legal que eles se ajoelham, uma cena bem legal, eles se ajoelham e oram juntos. E o Ragnar, ele percebeu que na multidão de conselhos à sabedoria, como dizem provérbios, né, ele percebeu que no conselho, sabe, do príncipe, do Atelstan, do padre, tanto para ele mesmo na sua polidez, já como um estadista, já como um governante, já como um rei viking, ele precisava melhorar algumas coisas, porque ele era muito tosco, muito bárbaro. O termo é bárbaro, né? Ele era muito bárbaro. Então, isso provocava para ele problemas, né? Nas suas relações internacionais ele tinha vários problemas por causa desse tipo de comportamento tosco, né? E teria. Então ele percebeu que ele precisava de alguns conselhos. E é interessante porque a Bíblia, ela mostra que os reis, em seus dias, eles deveriam observar as Escrituras atentamente. Desde Deuteronômio, no capítulo 17, no verso 18, mostra lá que os reis deveriam meditar diariamente nas Escrituras, que eles deveriam até fazer uma cópia, um translado, sabe? Escrever, fazer uma cópia mesmo, como um instrumento pedagógico, didático, para decorar as palavras de Deus, para que eles tivessem cuidado de observar a palavra, observá-la e fazer com que se cumprisse toda aquela Escritura. Então nós percebemos que os reis, eles desde o Antigo Testamento, eles deveriam ter esta prática de meditação diária. E o que tem isso a ver comigo e com você, não é verdade? Porque eu preciso que você compreenda, e assim como eu já tenho compreendido que nós somos filhos de Deus, então você compreendendo que você é filho de Deus, você precisa compreender que você tem direito a uma herança. E essa herança de um reino poderoso, maravilhoso em Deus, é prevista nas Escrituras. Então, Efésios, capítulo 1, mostra que Jesus, que ele foi ressuscitado e que ele está sentado à direita nos lugares celestiais, à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais. E ele também nos mostra, na continuidade da carta, no capítulo 2, no verso 6, nos mostra que juntamente com Cristo nós fomos ressuscitados. Olha que maravilha! Nós somos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso espiritualmente. O apóstolo está nos mostrando na nossa união com Cristo,
nós temos alguns benefícios, e é de estarmos ocupando lugares celestiais, demonstrando a nossa filiação, demonstrando a nossa autoridade, e então com uma finalidade. Tudo isso é com um fim. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu sobre essa finalidade. Preste atenção. Capítulo 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba, eles nos chamam de sacerdócio real, que tem a ver com o sacerdócio de Jesus Cristo. Nós não somos levitas, nós temos um sacerdócio hoje que é em Cristo. O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é provindo de uma ordem de reis. Então, como nós somos filhos e somos chamados para sermos sacerdotes também, a Bíblia nos chama de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, você precisa compreender, meu amado irmão, na sua meditação, na Escritura, enxergar a nossa identidade. Perceba que Apocalipse, que mostra os últimos dias, o apóstolo João é levado a olhar para o céu, para as coisas celestiais, e lá ele vê, no capítulo 5, no verso 10, uma multidão lá, está vendo, tendo uma visão, ele vê uma multidão de vestes brancas, e nós vamos ver em meio às suas visões, um texto que lá está dizendo assim, ó: e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então eu tenho um chamado, você tem um chamado, uma vocação, que é para ser rei, para ser sacerdote, para governar sobre a terra. Então isso é muito importante, você precisa compreender essa dimensão de vocação. Por quê? Porque você precisa, compreendendo essa dimensão de vocação, você percebe que é incoerente se comportar de uma maneira tosca. Então, quando você ocupa determinados cargos ou vocação, chamado, você precisa se atentar à maneira com que você olha, a maneira que você fala, a maneira que você anda, a maneira que você até se veste, você precisa se atentar nesses detalhes. São muito importantes, porque você foi chamado com a finalidade de proclamar as virtudes. Então, cada vez que você para e medita sobre a palavra de Deus e percebe quem você é em Deus e o que você foi chamado para ser, você vai perceber que você também tem várias incoerências, vários erros que precisam ser corrigidos, precisam ser orientados pelo Senhor. E então, você poder exercer aquilo que você foi chamado para ser. Você pode falar assim, isso é para o pastor, isso é para o padre. Não, isso é para todo cristão, na mesma medida, meu irmão. É óbvio que para os líderes, que são tratados na Bíblia como pessoas maduras, mais maduros, o encargo é mais pesado, né? Exige-se um grau de acerto maior. Então, perceba o seguinte, para você chegar aonde nós estamos propondo, para você chegar a compreender essa identidade que você possui, vou te deixar o conselho que Deus deu para Josué numa transição, quando Josué compreendeu que precisava se posicionar naquele momento como um líder, como um homem de Deus, e assumir o lugar de Moisés, que agora estava morto. No capítulo 1 de Josué, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu tenho certeza que você quer ser bem-sucedido. Então eu vou te deixar um conselho que foi dado a Josué. Olha, não cesse de falar deste livro, das coisas dele. Antes medita de dia e de noite. Então a meditação é de dia, é de noite. Ainda que aquele horário matinal seja legal, e nós já falamos sobre ele, não tem tempo específico para você meditar. Agora, teve quietude, teve um momento a sós com Deus, ali que você pode parar um pouco, medita de dia, medita de noite. Por quê? Porque meditando, você vai poder falar,
Lembra que nós citamos o texto? O apóstolo Pedro disse que nós somos chamados para proclamar as virtudes. Nós só vamos conseguir proclamar as virtudes se nós meditarmos. Assim como nós só conseguiremos fazer tudo o que está escrito nesse texto se nós tivermos momentos de meditação, onde a gente permita olharmos para dentro de nós mesmos, olharmos para o Senhor, enxergarmos a perfeição, entendermos o que Deus quer nele, por meio dele, e percebermos então as nossas incoerências, então sairmos para o nosso dia a dia na intenção, numa proposta de mudança. Então é muito importante que eu tenha períodos de meditação. E se eu conseguir meditar, então tirar tempo de meditação, eu vou conseguir falar e eu vou conseguir praticar. É muito importante que você compreenda que a palavra de Deus é um alimento para o seu espírito. Jesus afirmou em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo, disse a Timóteo que se ele expusesse as palavras de Deus aos irmãos, ele seria considerado um bom ministro, porque ele estaria alimentando com palavras de fé da boa doutrina que ele tem seguido. Então, a palavra de Deus nos mostra a palavra sendo um alimento espiritual. E 1 Coríntios capítulo 3, verso de 1 e 2, o apóstolo Paulo mostra que nós temos irmãos que são mais maduros e irmãos que não são tão maduros na fé. E ele mostra isso com palavras que diferem, né? Falando sobre o tipo de alimento. Perceba que o tipo de alimento determina a sua faixa etária, espiritual também, por assim dizer. Então o apóstolo Paulo diz assim, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Perceba, existe espiritualmente falando uma faixa etária. Então ele está colocando alimento leite para uma faixa etária espiritual que precisa de leite. Ele não deu o alimento ainda sólido, então ele estava dando leite, e isso então nos faz compreender que dependendo do tipo de alimento que nós nos alimentamos, determina também a nossa faixa etária. Isso nos faz compreender que o nosso devocional vai determinar também o nosso crescimento. Quanto mais nós nos alimentamos, mais rápido se dará o nosso crescimento espiritual. O apóstolo Pedro escreveu assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então perceba que você recebendo a palavra de Deus, meditando nela, isso interferirá diretamente no seu crescimento e determinará a sua fase de crescimento espiritual. Em que fase você se encontra nessa hora? Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, a minha fé é desenvolvida, é gerada na medida que eu ouço Deus, ou que eu leio Deus, ou que eu tenho acesso à palavra de Deus. E nós temos fases, no cristianismo. Nós temos uma fase, primeiro, que você nasce de novo, depois nós temos fases de criança, que você passa a receber o leite espiritual, e nós depois temos uma fase adulta. Nós encontramos isso claramente em Efésios, no capítulo 4, no verso 11 até 16, onde nós temos lá apóstolos, temos profetas, nós temos mestres, nós temos pastores e nós temos evangelistas lá citados. E na sequência o apóstolo fala sobre crianças, para que esses adultos na fé, que são considerados adultos na fé, esses dons que servem para alimentação, e não sermos então levados como crianças agitadas por qualquer vento de doutrina. Então, nós temos fases e depende da nossa alimentação. Ok? Quero deixar aqui uma palavra simples para você e te incentivar, te orientar. Faça seus devocionais diariamente e prossiga para o alvo em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar isso de coração para coração. Deus abençoe sua vida.